Pronto. Senhor Igreja, vamos orar, vamos iniciar assim também, para a glória de Deus. Altíssimo Deus, querido Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos na beleza da tua santidade, Senhor. Te pedimos, fica conosco, confirma, Senhor, a tua presença, a tua glória, abre a nossa mente, o nosso entendimento, esclarece, Senhor, as nossas dúvidas, mostra-nos, Senhor, na tua palavra, aquilo que nós não estamos enxergando, abre a nossa visão espiritual, alarga nossas tendas, para a honra e glória do teu nome, Senhor, que a todo tempo os nossos ouvidos sejam sensíveis a ouvir a tua voz, Senhor, que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Estamos estudando o primeiro Evangelho, estamos aí no ensinamento número 5 desse livro. Então, estamos no capítulo 11, né? Encerramos no capítulo 10, estamos no capítulo 11, mesmo? Eu tenho uma consideração aí para fazer, né? Um assunto que passou despercebido por mim. Tinha aqui algumas anotações e durante o ensinamento entrou um assunto paralelo no meio e eu acabei me perdendo no que eu estava falando. O Wilson estava assistindo o ensinamento, ele assistiu o ensinamento estudando na semana, que sempre eu falo com nós, né? Então o Wilson estava lá fazendo as anotações dele e tal. E dentro daquilo que eu tinha falado, ele entrou uma dúvida e me perguntou, pastor, fala assim. Aí eu fui ver o que ele tinha me perguntado e realmente eu falei, eu troquei aqui a questão, né? Eu falei para vocês o seguinte, que o moço de Saul tinha, que Saul tinha dito que deveria buscar a ajuda do homem de Deus, né? Mas na realidade, quem falou que deveria buscar a ajuda do homem de Deus foi o moço que Saul estava andando, foi o jovem que estava com ele, ou seja, um servo que estava com ele, que falou assim, peraí, a gente precisa buscar a orientação de Deus, a gente precisa buscar a ajuda do Senhor, tá certo? Então o moço, mas seu menino, tudo bem? O moço foi quem fez essa observação, tá certo? Ficou claro aí? Então quem fez a sua anotação, por favor aí, né? Ajude. Então, quem decidiu buscar a ajuda do homem de Deus foi o moço que estava com Saul, o seu auxiliar, né? O moço que estava com ele, certo? Né? Ele entrou na dúvida, ele me perguntou, eu fui responder ele e acabou vendo que ele tinha falado que Saul teve a decisão de buscar a ajuda de Deus e não foi o moço, beleza? E aí? Então passou despercebido de todo mundo, né? Mas pelo menos não. Parabéns. É isso que eu espero, é isso que eu quero, né? Que não esteja só confuso, mas esteja examinando, vai estudar, semana vai pensar. Eu preciso disso, até para que eu também, me esforce um pouco mais, me cobre um pouco mais, eu preciso de vocês também, tá certo? Então, dentro desse assunto, nós temos aí mais uma lição. Então, dentro do capítulo 10, qual é a lição? Além dessa, né, de estudar na semana aquilo que nós estamos estudando, além de prestar atenção no que nós estamos estudando aqui, qual é a lição de moral dentro de tudo isso daí? Voltei lá na quinta série agora. Lição de moral. Qual é a lição de moral? Andar com pessoas que nos aproximam de Deus. Andar com pessoas que nos aproximam de Deus. Olha que beleza. Ela entendeu a lição de moral da história. A lição de moral da história. Estar acompanhado com pessoas que nos aproximam de Deus, pessoas que querem Deus, porque tem gente que não quer Deus, irmão. Tem gente que só quer os benefícios de quem anda com Deus. Só quer os benefícios, quer ser abençoado através da sua vida, que ora, que busca Deus. Está entendendo? E sempre está sendo ajudado por você. E na hora que você precisar de ajuda? Porque tem gente que quer ser âncora, né? Para todo mundo, quer ajudar todo mundo. Oh, maravilha, é uma bênção. Mas e quando você precisar de ajuda, quem é que vai te ajudar? Se você só anda com tropeço, só anda com gente que te empuxa, né? O que é empuxa? É puxado para trás. A gente sabe, só pendura, né? Não te lança, não te empurra, não te dá um incentivo para você andar para frente. Não, é só te trava, só te
amarra, só te prende, só te puxa para trás, só te mostra ponto negativo. É um tipo de gente que tem que ser ponderado na sua vida. Estou dizendo que você não, né? Tem gente que não dá para arriscar da vida, às vezes faz parte da família, às vezes é alguém perto, às vezes é um chefe. Não dá para arriscar de vez, mas dá para ponderar. O que é ponderar? Quando der para ficar onde eu estou hoje. Quando depender de mim, eu vou buscar a Deus. Porque diversas vezes na Bíblia nós vemos homens de Deus ser ajudados por outras pessoas que nem tinham tanto nome, e por outro lado, essas pessoas que realmente querem andar com pessoas e homens de Deus e querem aprender a lição, o que acontece com essas pessoas? Elas se desenvolvem. Como eu sei que a pessoa que está andando comigo, que talvez não tenha a mesma espiritualidade que eu, né? Como que eu sei que essa pessoa não está me atrasando, não está me derrubando? Porque ela vai crescer. O que aconteceu com o moço que andava lá com Naamã? Ele aconselhou Naamã se converteu, se batizou, mas o coração daquele jovem já estava convertido, porque ele que aconselha Naamã e fala assim: pô, não, o profeta me falou, eu peguei a palavra do profeta. É isso que ele fala para Naamã: eu recebi a palavra do Senhor. Se eu estivesse no seu lugar, eu continuaria mesmo, porque a palavra já estava nele. Quando ele recebeu a palavra e ele entendeu que a palavra veio do de Deus, o que ele fez? Pegou a palavra. Já o jovem que era auxiliar do profeta estava lá, viu tudo, acompanhou tudo, mas não pegou a palavra. Porque qual que foi a resposta do profeta para Naamã? Eu não preciso te ver, eu não preciso saber quem é você, eu só preciso te entregar aquilo que vem de Deus para a sua vida. Está aqui, eu não quero o seu ouro, não quero o seu presente, não quero o seu dinheiro. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. E Deus não quer os seus presentes. Ficou claro? Não, ficou claro. Então, obrigado, vou tomar posse da minha bênção e vou embora. Depois que Naamã é curado, está indo embora, levando os presentes que ele trouxe, o moço corre atrás dele. Diz: olha, meu senhor, ainda usa o nome do outro ainda. Meu senhor mudou de ideia, ainda te põe no meio de problema. Não recebe nada de Deus, não se envolve com o que é de Deus, não recebe a palavra e ainda te coloca em problema. Porque ele chegou lá usando o nome de quem? De quem? Do profeta. Eliseu falou assim que mudou de ideia e é para mim receber os presentes e eu vou levar para ele. Então, olha só. Em contrapartida, o que acontece com quem andava com Elias? Quem? Ele virou um grande homem de Deus. Olha que consequência, olha que coincidência. Com Moisés, quem andava com Moisés? Josué. Olha que coincidência. Cresceram ou não cresceram? Desenvolveram ou não desenvolveram? E quem estava com Jonas? Quase vai parar no fundo. Então, eu acho que são exemplos claros, né? De que tem gente que te faz crescer, tem gente que te faz evoluir, e tem gente que te empurra para baixo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso? Sim. E a gente vê já desde o princípio Deus trabalhando na vida de Saul usando pessoas. Além da vida de Samuel, né, que veio para orientar e trazer a presença de Deus para ele, a direção de Deus para a vida dele, Deus ainda levanta alguém para estar ali perto dele, como se fosse o Espírito auxiliando Saul. Saul não tinha ainda a presença do Espírito Santo de Deus agindo na vida dele, né? O Espírito Santo de Deus instruía ele através de pessoas, tá certo? Então ele não tinha isso, dessa percepção espiritual, mas Deus estava sempre orientando ele, usando pessoas. Então ande e se aproxime de pessoas que vão te levar para perto de Deus. É um assunto claro para nós no capítulo 10, é um fechamento bacana aí no capítulo 10, né? Para encerrar o capítulo 10, nós vamos ver a atitude de Saul agora, depois de ter sido orientado, recebido essa orientação de Deus, está perto de uma pessoa cheia do Espírito e da presença de Deus. Quem aqui nunca se envolveu numa confusão por causa de alguém? O problema nem era seu, mas era uma pessoa que você considerava ou gostava e você entrou na briga. Quantos aqui? Eu perdi a conta. De quantas vezes eu entrei num problema
E o problema nem era meu, nem era da minha conta. Agora, Saul, porque estava andando com alguém que não colocava ele em problemas, andava com alguém que levava ele para estar dirigido na presença de Deus. Olha só o que acontece. Saul, com uma pessoa que está sendo governada pelo próprio Deus, olha como ele fecha o capítulo 10. E foi também Saul para a sua casa de Gibeá, e foi com ele todo o exército, cujo aqueles do coração Deus tocaram. Então Deus despertou pessoas para estar com ele. Mas os filhos de Belial disseram: esse é o homem que há de nos livrar? Olha só. E o desprezaram, e lhe trouxeram, e não lhe trouxeram presentes. Desprezaram ele. Se é os amigos que eu tinha antigamente aí, meu irmão, é só o que precisava para arrumar uma treta. É só o que precisava para arrumar uma barriga. Olha isso, você não está com nós não, mano? Então não está contra nós, meu irmão. Vamos quebrar o pau aqui agora, porque está contra nós. Está falando mal de nós, está declarado aí. Falaram mal, sim ou não? Sim. Se colocaram contra, sim ou não? Já dava para começar uma guerra aqui, meu irmão. Fácil. Tem gente que morre por muito menos. Sim ou não? Olha a atitude de Saul depois de estar sendo orientado por pessoas que estão dentro da vontade de Deus. Olha a atitude dele. Porém, Saul lhe fez como? Não estou ouvindo nada. Nem é comigo essa coisa. Então bora. A gente tem mais o que fazer. Quando é que nós vamos aprender a ter esse tipo de atitude? Falar de mim, estou sabendo. São os 3 principais mensageiros de Satanás. Estou sabendo, me disseram, e fiquei sabendo. Os mensageiros de Satanás sempre vem, ninguém nunca sabe de nada, sempre vem de terceiros. Mas Saul, ele se fez de surdo. E às vezes nós precisamos fazer a mesma coisa. A Bíblia diz que tem mais alguém que desprezou a afronta, né? Quem foi? Agora eu entendo quem estava lá nessa parada. Quem ensinou para Saul desprezar a afronta? Aquele que mais desprezou a afronta. Quem é? Que diz assim: ó, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei. Saul disse assim: ó, eu estou pronto para fazer a vontade de Deus. Eu disse assim: então eu estou contigo. Olha onde Jesus estava aqui, ó, na parada. Dando força para Saul desprezar a afronta. E ele só declara isso lá no Novo Testamento, quando ele mesmo passa por afronta e ele despreza todas aquelas afrontas. Podendo ser Deus, podendo dominar toda aquela situação, a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele desprezou toda aquela afronta, né? E por isso ele foi glorificado por Deus. Amém? Bacana? Fechamos o capítulo 10, bora para o capítulo 11. Capítulo 11, Saul vence os amonitas. O que acontece aí? Acontece o seguinte: lembra que tinha aquela turminha lá que tinha desprezado Saul? Acabamos de ver aqui. Aquela galera que desprezou ele. O que acontece? Agora tem um grande chefe do exército dos filisteus. E eles chegam nesse cara e dizem assim: olha, é o seguinte, o cara que está governando a Israel, nós não compactuamos com ele não tem nada a ver com essa treta aí não. E se você quiser, nós vamos fazer aliança com você. Olha que maravilha. Não aceitaram a quem Deus tinha levantado e ainda quiseram fazer aliança com o inimigo. O inimigo falou: bacana, gostei disso aí. Então eu tenho uma proposta, uma contraproposta para fazer para vocês. Olha que maravilha. Não, e eles ainda colocam assim: ó, nós te serviremos. Nós vamos ser teu servo. A gente luta contra o nosso próprio povo. Não tem problema. É só o senhor aceitar fazer com nós essa aliança. Se você prometer não fazer mal para nós, nós vamos estar contigo. Aonde você quiser invadir, nós vamos estar com você. O inimigo disse assim: ó, gostei dessa parada aí, bacana. Então, como confirmação dessa aliança, vocês fazem um negócio para mim, vocês arrancam o olho direito. Todos vocês. E isso vai ser por confirmação que vocês aceitam o meu governo, o meu comando. Quando na verdade isso é uma afronta para todo Israel, porque até ali Deus tinha livrado eles de todos os inimigos, e agora eles mesmos tinham que entregar
o olho, furar o olho direito, para não morrer na mão. Olha que negócio, olha que maravilha, olha que bênção. Olha que bênção, para não morrer, você escolhe. Ou morre, ou fica cego de um olho. Olha, escolhe. Olha que bênção. Vou usar de misericórdia com vocês. Vou deixar vocês com um olho só. Negoção, hein? Que coisa. Consequência de não ter aceito uma direção ou aceita a direção de Deus ou fica cego de um olho, ou aceita a direção de Deus ou fica cego de Satanás, ou aceita a direção de Deus ou cai na mão do inimigo. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. E o problema é que esse tipo de gente ainda tenta convencer os outros. Ele volta para dentro do povo, ele vai tentar convencer essa gente. Ele diz assim: mas peraí, agora eu estou achando melhor a proposta de Saul. Eu acho que a gente vai pensar melhor e depois a gente traz a resposta. Pode ser assim? Porque na cabeça dele, na cabeça de nada, o que vai acontecer? Eles tinham rejeitado Saul. E se eles voltam agora querendo servir Saul, se Saul não é alguém que está na direção de Deus, ia fazer o quê? Então Naás estava assim, ó, por aí mesmo. Quando eles chegarem lá, levando essa proposta para Saul, Saul vai devorar eles. Então eles vão morrer de qualquer. Olha o plano do inimigo. Porque a Bíblia diz que no final de todo o plano diabólico e satânico, no final de todo o caminho, que no princípio ele até parece bom, a proposta no começo até parece boa, não morrer, mas no final, a Bíblia diz que no final ela termina no caixão. No final esse caminho é um caminho de morte. Está entendendo? Então o inimigo sempre tem a sua estratégia aí pronta para isso. Mas o que acontece? Alguns ainda não tinham se decidido se iam aceitar a proposta de Naás ou se iam vir agora entrar debaixo e aceitar o governo de Saul. Aquela conversa chega na orelha de Saul. Saul fica revoltado com aquilo. Capítulo 11, versículo de número 6. Olha só. E Saul estava lá no campo, trabalhando, e chegou ali trazendo alguns bois. Então, capítulo 11, verso 5 é esse que eu estou falando, e o verso 6 eu vou ler agora. Então o Espírito de Deus se apoderou de quem? Então antes disso o Espírito do Senhor não estava com ele, como eu vinha dizendo para vocês. Antes disso o Espírito do Senhor estava orientando ele através de pessoas. Quando ele toma a decisão de estar na frente do povo, de assumir aquela responsabilidade, aquela afronta, e não querer apenas um trono, os aplausos, agora ele se preocupou com o serviço. Quando Saul se preocupa com o serviço, qual que é o serviço? Qual que é o serviço? Cuidar do povo. O serviço é cuidar dos ovelhas. O serviço é cuidar daqueles que Deus te entregue na mão dele. Então ele toma aquela afronta como se fosse para ele. Naquele momento, o Espírito do Senhor disse: agora ele está pronto. Agora ele quer trabalhar. Agora ele não quer só aplauso, agora ele não quer só reconhecimento. Agora ele vai pôr a mão na. Então agora eu vou capacitar ele. E o Senhor vem e empodera ele com o espírito de guerra, com o Espírito do Senhor. E ouvindo essas palavras, acendeu-se de grande maneira a sua. Olha que maravilha! É uma das características que eu mais me assemelho em Deus. Não é o perdão, não é o amor, é a ira. Eu não sei se você sabe, mas um dos principais atributos de Deus é a ira. Tem gente que acha que enxerga Deus como se fosse um unicórniozinho colorido que faz a vontade de todo mundo. Um velhozinho igual o Papai Noel, está pronto para atender todo qualquer pedido. Não, meu irmão. Um dos principais atributos de Deus é a ira. Você sabia que Deus se ira, que Deus fica nervoso, que Deus incendeia cidades? Que Deus permite que uma geração se perca no meio das águas? Isso precisa estar claro na nossa mente. Que Deus não está sentado no trono para fazer todas as nossas vontades. Que se nós extrapolarmos os limites, Ele pode fazer a terra encher de água. Ele pode incendiar cidades a fogo.
Ele pode mandar um anjo e acabar com uma nação. 185 mil soldados assírios mortos. Um anjo. 185 mil numa noite. Tem? Será que Deus estava a fim de abençoar nesse dia? Não aconteceu nada. Vou passar a espada. É isso que as pessoas precisam entender, irmão. Porque senão eu começo a rejeitar a correção do Senhor. Eu começo a rejeitar quando o Senhor mandar uma palavra um pouco mais. Eu acho que não deve ser assim. Eu acho que Deus tem que ter mais paciência. Eu acho que Deus tem que ter mais amor. Eu acho que Deus tem que ter. Não, irmão, Deus não tem que ter nada. Deus não tem que mudar. Quem tem que mudar somos nós. Deus já tem tudo que Ele precisa. Deus, Ele já é. Nós que precisamos nos transformar dentro da vontade de Deus para sermos aceitos por Ele. Uma das piores coisas que nós podemos fazer no momento pós-culto, quando a gente faz assim o apelo, a gente fala assim: quem quer aceitar isso? Irmão, quem somos nós? É um costume assim, a gente fala, mas sabe, é uma palavra meio desconexa, quando na verdade a pergunta devia ser: quem quer ser aceito por Deus hoje? Quem quer receber o abraço de Deus? Quem quer receber o perdão de Deus hoje? Porque quem está fora da linha somos nós, não é Deus. Quem está fazendo errado somos nós, não é Deus. Então quem tem que aceitar quem? Nós que temos que aceitar a vontade de Deus, porque Deus é pleno, Deus é completo, Deus é soberano, Deus é Deus. Amém, igreja? Amém. Então agora nós estamos vendo um Saul que foi capacitado pelo Senhor quando ele decidiu apresentar a Deus o seu serviço. E olha como começou o serviço, por favor. E olha como começou o serviço de Saul. Bonzinho, dizendo para o povo: olha, Deus está oferecendo livramento para vocês. Foi assim, pastor? Foi não. Olha a resposta que ele manda. Saul pega os bois que ele está trazendo, ele esquarteja os bois, ele corta pedaços assim dos bois e manda um para cada tribo. E manda uma carta. Qual a carta que Saul manda? Ou melhor, o recado. Qual o recado que Saul manda? Olha só o recado. Saul fala assim, ó, diz assim para os cabeças das tribos que receberam essa mensagem: assim como esse boi foi esquartejado, eu vou visitar um por um e vou esquartejar os bois deles. Se eles acham que eles vão ficar em casa cuidando de bois, cuidando de cabra, cuidando de animais, enquanto o povo está perecendo, eles estão enganados. Se eles estão colocando o coração na agricultura, nos animais, nas coisas pessoais deles, assim como eu fiz com esses bois aqui que estão indo de exemplo, vai ser feito com todos os animais que eles tiverem. Vamos esquartejar tudo e ele vai ficar sem nada, porque aí ele vai para a guerra com a gente. Tá certo? Essa foi a mensagem. Assim se fará com aquele a quem não estiver conosco. Olha que mensagem boa para receber. O cara está lá plantando, está lá cuidando dos animais. Chega a mensagem. Deus quer você, cidadão, na obra. Deus quer você na guerra. Deus quer você na batalha. E se você decidir não ir, tudo aquilo que você tem vai cair por terra. Deus vai matar seus animais vão morrer, você vai perder a sua fonte de renda. Olha que bênção, que palavra maravilhosa. Agora, ou você entra dentro da minha vontade, ou você vai parar na miséria. Porque essa é. Porque quem não tem o que vender, quem não tem, porque o que valia dinheiro naquela época? Os animais. Tá certo? Então, se você não entra dentro da minha vontade, se você não faz o que eu quero, você vai ficar na miséria. Ou você tem a bênção, meu irmão, ou você tem a maldição. Só tem dois caminhos. Não tem meio termo. Está entendendo? Ou você se doa 100% para Deus, ou você se entrega à vontade de Satanás, porque não dá para ficar no meio. Não tem como. Olha que palavra gloriosa que diz aqui. Era para não ter dúvida mesmo, para poder decidir, né? Era para não pensar muito, o negócio era rápido. Porque aí o cara olha para a esposa, olha para os filhos e fala: meu Deus, como que eu vou sustentar a minha casa? Como que eu vou cuidar dos meus filhos? Como que não, deixa eu ir fazer a vontade de Deus antes que ele cumpra o que ele falou. Aí quando você fala assim, ó, Deus usa o profeta e fala assim: ó, mãezinha, mãezinho, vai fazer a vontade de Deus. Deus está requerendo algo na sua vida, meu irmão, antes que ele toque nos seus filhos, antes que ele faça isso. Não, Deus não, deixa mais, Deus não vai não, paga para ver, espera para ver, espera para ver, paga para ver. Se Deus não faz,
Faz como ele já fez, e se precisar, ele faz de novo. Aleluia! Porque Deus, ele é Deus de brincadeira, não, irmão. Nós ficamos brincando e questionando a Deus, mas Deus, ele já tem determinado aquilo que ele quer fazer sobre a nossa vida. Olha como que deu certo o negócio. Verso 8. Olha que maravilha. Quando o povo recebe a palavra, irmão, é uma bênção. Ó, verso 8. E contou-lhes em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300. Olha o tanto de gente que se decidiu depois da palavra. A palavra gloriosa daquela. Imagina o que é poder que o povo recebeu aquela palavra. Imagina quantos não pularam de alegria com aquela palavra. Olha aí, 300 mil. E de Judá, 30 mil. Judá era menorzinho, né? Era só 2 tribos. Olha que bênção. 330 mil homens decididos na presença do Senhor. Depois de uma palavra gloriosa daquela, até eu tinha me convertido. Que bênção. Pensa só. Agora, se Saul chega lá, olha, meus irmãos, nós precisamos cuidar uns dos outros, nós precisamos ser nós precisamos ser unidade, nós precisamos orar pelo irmãozinho do lado, nós precisamos defender a casa do nosso irmão que está. Não tinha ido 50 com ele. Não tinha ido 50. Tem hora, irmão, que a palavra tem que vir com espada com 2 gumes, senão não surte efeito. Tem hora que Deus vai usar o machado mesmo, porque a enxada já não está fazendo efeito. Olha como que o povo rapidinho decidiu lá. 330 mil, mas para quem tinha só 600, olha que bênção. Olha o tanto de gente que decidiu rápido, né? Rapidinho, que bênção. Será que Deus sabe trabalhar? E Deus trabalhou tanto no povo, como eu disse, o Espírito do Senhor se apoderou de. Olha a prova disso, é o verso 12. Vê para mim o verso 12, para mim, por favor. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai cá aqueles homens e os mataremos. Aí. Olha aí. Quando os camaradas viram que eles eram muitos lá agora, ô Samuel, agora conta para nós. Quem era aqueles caras lá que disse que não ia servir a Saul, que Saul não ia reinar sobre nós, que não estava conosco? Fala para nós quem são, onde eles moram. Nós vamos lá agora mesmo tirar essa parada limpa aí. Mas antes de ir lá resolver com o inimigo, nós vamos dar cabo dele. Saul teve compaixão dessas pessoas. O próprio Saul, não foi Samuel, foi Saul. Ele se levanta e diz assim: não vamos matar os nossos irmãos. A nossa guerra é contra o inimigo. Hoje não vai morrer ninguém, porque o próprio Deus nos deu livrar. Olha que bênção. Isso é o Saul, um pouco antes do Espírito se apossar dele. Ele não tinha cortado os bois, ele tinha cortado esses homens. E essa era a vontade do inimigo quando mandou eles de volta para Saul, porque sabia com quem ele estava lidando. O que ele não contou é que Saul agora tinha sido transformado. Olha que bênção. Oh, maravilha. Deus sabe ou não sabe trabalhar, irmão? Sim ou não? Capítulo 12, nós vamos ver a aposentadoria de Samuel. Mas eu disse para vocês que Samuel tinha quantas funções? Quais eram? Juiz, sacerdote. Samuel era juiz, sacerdote. Você precisa decorar isso, precisa saber disso. Tá? Então, juiz, sacerdote e uma dessas funções ele podia se aposentar. As outras duas, só quando morrer. Qual era a função que Samuel estava se aposentando aqui? Juiz. Ele estava se aposentando da função de juiz. Ele chega para o povo dizendo assim: ó, agora vocês têm alguém que represente vocês na batalha. Eu não vou mais para a guerra. Eu não vou mais para a batalha. Eu tenho outras responsabilidades. Agora, vocês pediram um rei. Deus deu um rei para vocês. Então quem vai com vocês para a guerra agora é Saul. Eu vou cuidar dos assuntos de Deus. Mas tem uma coisa:
Eu vou sair e não vou sair devendo nada para ninguém. Ele diz assim, ó, aquele a quem eu defraudei, a quem eu aceitei presentes para resolver uma causa, aquele a quem eu oprimi de alguma forma no meio de vocês, que se levante e me condene agora, me expõe agora. A quem de vocês eu tomei por emprestado e não paguei? A quem de vocês eu oprimi? A quem de vocês eu aceitei presente para poder favorecer a causa? Aí todos eles, não, nunca você fez isso não. Nunca. Samuel nunca deixou-se ser comprado. Porque qual foi o erro de alguns dos juízes? Condenava quem não conhecia. E quem era amigo? Não, isso aqui a causa dele está ganhando. Por quê? Porque é meu amigo. Não, é meu amigo, mas é errado. É meu amigo, mas errou. Então você vai pagar para ele, não é para mim. Você vai pagar para quem você está defendendo. Você pegou o boi do vizinho, então você vai pagar lá o boi do vizinho. Você quebrou a cerca lá do vizinho, você não arrumou, você vai lá arrumar. Mas eu sou seu amigo, o problema é seu. Nós somos amigos nos nossos assuntos de amigo. Aí você teve problema com o outro, então você resolve o seu problema com o outro lá, se quiser continuar sendo amigo. Desse jeito, Samuel, ele não tinha rabo preso em ninguém. Então aí ele pega e agora chega para o povo e diz: eu quero que se levante a quem eu tenha feito desse jeito. Agora, se não tiver nada que me condene, então que o Senhor assim me conceda essa bênção, essa paz, essa dádiva, essa aposentadoria. Eu não estou devendo nada para vocês não estão devendo nada para mim. E eu estou saindo fora de cena. Agora vocês vão para a guerra com Saul. O assunto de vocês agora é com ele. Eu disse para vocês que ele se aposentou de uma das suas funções, que era de juiz. Anota isso aí, você vai precisar disso depois. E não é por causa de prova, não, é por causa de conhecimento, mesmo que você precisa entender e saber disso. Aí ele continua, então, ele volta, né, dá todas as exortações possíveis para eles. Ó, vocês passaram isso por causa daquilo, porque vocês escolheram estar do lado do inimigo, vocês sofreram castigo, então decidam andar dentro da vontade do Senhor. Ele aconselha eles. Olha só a atitude de quem estava se aposentando aí, verso 14. Se temerdes ao Senhor e servirdes ouvindo a sua voz, e não fores rebelde ao dito do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis ao Senhor vosso Deus, mas não deres ouvidos à voz do Senhor, mas antes fores rebeldes àquilo que o Senhor vos disse, a mão do Senhor será contra vós, como foi contra os seus pais. Olha, quem estava se aposentando, para quem estava querendo ficar numa boa, estava muito. Não, ele se aposentou da função de juiz, ele continuava sendo sacerdote, ele continuava sendo homem de Deus, ele continuava aqui como sacerdote e profeta. Verso 19: e todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque todos os nossos pecados temos acrescentado ainda esse mal, que pedimos para nós Eles reconhecem que não deviam ter feito aquilo, mas fizeram. E olha a resposta de quem estava se aposentando. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido esse mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração. Olha que bênção, verso 23. E enquanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar vou continuar sendo sacerdote? Sim. Vou continuar intercedendo por vocês? Sim. Então lá na frente ele faz a função de profeta, e aqui atrás ele reafirma a sua função sacerdote, que era interceder ele longe de mim, porque se eu deixar de interceder por vocês, quem vai estar pecando sou eu. Então eu vou continuar assim, orando por vós, para que vocês andem no caminho direito do Senhor. Olha que bênção. Então ele abre mão da sua função de juiz, ele entende que Deus já tinha levantado outro para poder cuidar daquelas causas, e vai cuidar de outras coisas. Temos que ser maduros o suficiente para entender o tempo do Senhor na nossa vida para algumas coisas.
Mas eu sou obreiro, eu fui chamado para isso, eu estou fazendo isso. Beleza, mas o dia que Deus te mandar fazer outra coisa, você vai ter que abrir mão do que você está fazendo agora e você vai ter que continuar a sua chamada fazendo outra coisa. Não é porque Deus te deu uma responsabilidade hoje que você vai morrer com essa responsabilidade, ou fazendo só essa responsabilidade. Tem gente que é perigoso morrer se a pessoa for trocada de função. Misericórdia, morreu. Verdade. Acabou. Eu conheço pessoas que desviaram da igreja porque eu falei, não, agora nós vamos. Mas foi porque aquele irmão falou de mim, mas foi porque aquele outro chegou. Não, irmão, me chegou o seu tempo, a sua hora, agora você vai trabalhar em outra coisa, você vai fazer outra coisa. Passa a bola, passa a vez e vai. Eita, estava conversando isso domingo, acho que os meninos lá fora, né? Um pastor aí que eu conheço, por 3 vezes já a igreja tentou jubilar ele e ele não passa a igreja para ninguém, mas já não está mais com as faculdades, sabe? Já não está mais, a mensagem já não é, só começa a falar de coisas que não, sabe? Mas não entendeu ainda que é a hora de passar a vez, irmão. O apóstolo Paulo vem, Jesus, quanto tempo foi o ministério de Jesus? De quem? De Jesus. Eu quero que o meu seja 30 anos. De Jesus. Só 3. O meu tem que durar até eu morrer. Não. Deus pode te mandar para outra. Olha aí. Os meninos que estavam aqui, estão em Caxias. Você acha que algum dia eles sonharam em sair daqui tão cedo assim? Não. Mas chegou a hora, Deus falou: vai. Mas eu tomo conta da banda, mas eu ajudo o pastor, mas é um problema, irmão. Vai. Eita! Mas só eu que faço aquilo, você é que pensa. O dia que você não fizer, Deus levantou outro que faça. E melhor do que a gente, não se surpreenda não. O dia que eu não fizer, Deus levanta outro que faz melhor do que eu. Porque é assim que Deus faz. Jesus falou o quê? Eu vou para o Pai, eu estou dentro da vontade de Deus. Discípulos, agora é com vocês. Apóstolo Paulo, fundador das igrejas, fez, levantou, ungiu os pastores, pôs as igrejas para trabalhar. Agora, encerrei a carreira, guardei agora é com vocês. Eu vou me alegrar com Deus. Aqui é jejum, oração e monte. Tchau para vocês. Se é outro, não, mas eu sou pastor presidente. Deixa a minha madeirinha ali, porque toda vez que eu chegar, eu quero aplauso, eu quero reconhecimento. A igreja não é minha, a igreja de Cristo. A igreja não é minha, a igreja é dele, eu não tenho nada. Eu só vou simplesmente buscar estar dentro da vontade de. Olha que bênção. E nós, como nós lidamos com essa situação? Precisamos estar prontos, irmão, para estar dentro da vontade do Senhor. Porque Deus pode colocar a gente para fazer uma coisa, e daqui a pouco Deus te capacitar para fazer uma outra coisa. Olha só. Aleluia. Cavaleiro das Instruções, né? Não foi isso. Ele faz exatamente isso. Porque é uma realidade. Nós precisamos enxergar isso. Você precisa ver isso. Quem está pronto para ser enviado por Deus aí? Para fazer a vontade do Senhor. Tem certeza? Tem certeza? Deus pode fazer você, né? Sabe por que acontece com a gente? Quando Deus me coloca para fazer algo, eu fico confortável com aquilo. Por quê? Eu já faço de olho fechado. Eu já sei o que tem que fazer. E Deus agora quer me motivar a me fazer crescer. Davi estava confortável tomando conta de ovelhas. Deus falou: agora você vai tomar conta de pessoas. Quem mais? Que Moisés estava confortável ajudando o Senhor a tocar os negócios. Que bênção para você. Vai lá para o Egito resgatar a minha igreja. Olha que maravilha. Entendeu? O negócio é sempre para te fazer sair da sua zona de conforto. O negócio é sempre para fazer a gente, sabe, dar aquela guinada no ministério, na vida, e para que dá oportunidade para outras pessoas também crescerem. Glória a Deus. Está pronto para isso? Já começa a olhar para o lado, já começa a preparar substitutos. Comece a preparar substitutos. Comece a preparar alguém que esteja apto para fazer o que você faz. Eu estava uma vez, logo que comecei a faculdade, um professor que gostava de fazer isso com a gente. E uma das coisas que ele falou que me, sabe, girou uma chave na minha cabeça e falou para mim o seguinte:
você quiser crescer num ambiente, num lugar, você prepare alguém que seja capaz de fazer o que você faz. Tem gente que não é promovido no lugar onde trabalha porque mais ninguém faz o que ele faz, mais ninguém sabe fazer o que ele sabe. No lugar que ele trabalha, ele não ensina nada para ninguém. Então ele pode ir faltar, porque ele faltando não funciona. Nem ficar doente pode, porque ninguém sabe fazer o que ele faz, ninguém sabe fazer o que ela faz. E aquilo entrou como uma bala na minha cabeça, porque eu tinha dominado algumas situações, eu estava tão dentro daquilo que eu fazia, eu era tão bom dentro daquilo que eu fazia, que não tinha outras pessoas que trabalhavam como eu. E quando ele falou, eu me dei conta daquilo, eu falei, rapaz, é verdade. Todo mundo trabalha em dois, isso, aquilo, eu me viro sozinho e eu estou me gravando nisso, na verdade eu estou me prejudicando. Porque se o cara for precisar de alguém para promover, ele vai escolher outro que não seja eu. Porque ninguém vai fazer o que eu faço. O que eu fiz? Catei uma galerinha lá, comecei a treinar uma galerinha por fora. Falei, você tem pretensão de crescer? Você tem? Então, aqui, ó, vou te dar uma oportunidade. Vou te ensinar esse trabalho aqui, ó, de qualidade. As pessoas que passam aqui vão ver você fazendo, a peça que você liberar, eu vou passar para assinar embaixo. Alguém olhar aqui vai ver que você sabe fazer e que eu assinei embaixo do que você está fazendo. Aquilo motivou eles a fazer não só o serviço deles, mas de certa forma eles acabaram me ajudando a fazer o meu. Resultado: essas pessoas hoje estão aonde? Todas na qualidade. Eu fui lá hoje. Todos aqueles que abraçaram essa causa falaram, não, realmente, né, vou te ajudar aqui, vou fazer, conta comigo, e eu ensinei, mostrei o caminho, hoje eles estão lá. Eu, lógico, né? Quando alguém olhou e viu que tinha gente capacitada para fazer o que eu fazia, eu fiquei livre. Tanto para ser mandado embora, tem duas situações, né? Tanto para ser mandado embora, quanto para ser promovido. Agora aprende uma coisa: quem não está disposto a sofrer risco, morre. Morre. Quando você morrer, você não sofre no início de nada. Agora, quando você ficar com medo de dar um passo, com medo de fazer uma coisa, com medo de fazer um curso, com medo de, sabe, com medo, você vai morrer com esse medo. Ou você vai aprender a voar com ele. Das duas uma. Como que a águia aprende a voar? Quando ela é jogada. Irmão, tem esse negócio de aula 1, aula 2, aula 3. Ó, o filho, bate a asa assim, aumenta a velocidade, bate a outra, aumenta a velocidade de 1, 2, bate a asa. Não. Quando a mãe olha e vê que nasceu uma peludinha na asa do dito cujo, ela olha assim e diz, já dá para voar. Coloca ele na ponta do ninho e vai. Ele começa uma queda livre de alguns metros, sentindo o vento aumentar e vendo a queda iminente. O que acontece? A águia, meu irmão. A águia. É assim que Deus ensina os seus filhos a voar. Deus não vai fazer o Espírito Santo te carregar no colo. Deus vai te ensinar a voar. E quem tem que te jogar de espinhadeira abaixo, você vai voar. Você vai sair desse seu comodismo, você vai sair dessa tua situação, você vai voar na presença do Senhor. Deus vai te derrubar desse ninho. Está confortável aí? Está quentinho? Se prepara, Deus vai te fazer voar. Amém? Eita glória, pastor. Não está aqui para falar de Samuel. Samuel foi, quem está aqui somos nós, irmão. Para aprender com aquilo que Deus fez através da vida de Samuel, através da vida de Saul. Mas hoje quem está na fita somos nós, irmão. Deus não vai fazer mais nada através de Samuel. Deus não vai fazer mais nada através de Saul. Deus não vai fazer mais nada através de Davi. Deus vai usar ele, vai usar você. Então se mexe. Comece a preparar alguém, porque o Senhor vai sacudir esse ninho, vai te tirar desse comodismo e você vai aprender a fazer a glória. Amém? Capítulo 13. Eita glória. Tem alguém comigo aí? Tem gente aqui que já está imaginando a queda livre, né? Ai, Jesus. E depois de um ano, Saul reinando, a Bíblia diz que no segundo ano do reinado de Saul, ele está ali no seu segundo ano de reinado. Olha que bênção. E eu disse no 2 anos. 2 anos atrás, Saul estava como?
cheio da presença e do poder de Deus. Olha que maravilha. Saul bombando de poder na presença de Deus, pleno do Espírito. Passou-se quanto tempo? 2 anos. Meu Deus do céu. 2 anos. O homem não conseguiu preservar a presença de Deus em si. Ele não conseguiu se conter dentro daquilo que Deus tinha orientado ele. E a Bíblia vai dizer que quando o inimigo se posicionou, o inimigo agora está afrontando, capítulo 13, verso 5, você vai ver que o inimigo ajuntou um grande exército contra o povo de Deus. E Saul agora se sentindo amedrontado por aquela afronta. Os olhos de Saul não estavam mais calibrados como os olhos do profeta, que quando se viu cercado, fez o quê? Olhou para cima e ele viu o Senhor pronto para dar o livramento. Mas Saul aqui está com os olhos terrestres, os olhos carnais. Os olhos só enxergam o problema, os olhos só enxergam a dificuldade. As companhias de Saul aqui já não eram homens de Deus, direcionados pelo Senhor como antes. As companhias dele agora eram pessoas prontas para resolver problemas de homens, mas não tinha ninguém espiritual lá dele. Quem estava aconselhando ele agora não eram pessoas cheias da virtude do Espírito Santo de Deus. E existe um problema quando a gente se aconselha com pessoas que não são cheias do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz que o próprio Deus fala assim, ó, ai, eu não me lembro agora se é Jeremias, Ezequiel, 30, é um dos profetas. Ezequiel 30, Jeremias 30, Isaías 30, a palavra do Senhor diz assim, ó, ai daquele quem toma conselhos, que não seja de mim. Existe um problema quando a gente se abre, existe um problema quando a gente compartilha, existe um problema quando a gente se aconselha com pessoas que não são cheias da virtude, do poder de Deus, e é isso que está acontecendo com Saul agora. Quando ele era aconselhado por homem de Deus, o homem de Deus falava para ele assim, ó, vamos buscar a orientação do Senhor. Mas agora ele está sendo aconselhado por homens carnais. E qual é o conselho? Vamos ofertar um sacrifício para o Senhor. Por que não? Samuel não está aí. Samuel aposentou, não aposentou? É verdade, aposentou. Mas Samuel aposentou do que mesmo? A função de juiz. Eles estavam em guerra, não era função mais de Samuel estar lá na guerra. Não era a função dele. Não era a função dele. Mas quando ele entendeu que o negócio era espiritual, porque se ele fala assim, ó, eu vou ofertar um sacrifício a Deus, ele entendeu que o negócio era espiritual. Então por que ele não foi buscar ajuda de quem é espiritual? Por que ele bate no peito e fala assim, ó, eu vou fazer, eu vou ofertar, eu vou oferecer, porque é o que ele faz, sabe? Ele meio que se põe diante da situação. Vamos lá. Verso 8. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. E não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava. Era costume de até 7 dias, quando era anunciada a guerra, de Samuel estar na frente. Porque qual que era a função dele? Juiz, então ele tinha que se apresentar. Só que aqui, Samuel não está mais na função de juiz. Não tem que se apresentar antes da guerra. Por que esperaram ele se apresentar e não foram buscá-lo? Eles estavam esperando Samuel vir. Por que não foram buscá-lo? Porque Samuel aqui já era um idoso. Sim ou não? Samuel aqui já era um senhor de idade. Certamente tinha suas dificuldades para chegar aqui. Saul tinha carros, tinha cavalos, tinha carroças. Por que não mandou buscar o homem de Deus? E esperou chegar, e quando o homem de Deus chegou, que deu uma bronca ali, falou, meu, você
maluco? Ele ainda falou: lógico, você não chegou. A culpa é sua, que você não veio logo. Não levou em consideração que Samuel não era mais aquele jovem, não era mais aquele homem cheio de vigor, de virtude, sabe? Se ele tivesse realmente interessado na presença de Samuel ali, o que ele tinha feito? Se ele teve 7 dias para esperar, por que no primeiro dia ele falou: o negócio é espiritual, não vamos tomar decisão sem o homem de Deus? Vai alguém trazer Samuel aqui, por favor? Traga-me ele, acha o homem de Deus, vem, porque tinha os seus mensageiros, ele tinha gente para isso, ele tinha gente ao seu serviço expressamente para fazer isso. Por que ele não mandou buscar o nome de Deus? Será que às vezes nós também não cometemos esse mesmo? Deixa que eu resolvo. Pastor, coisa nenhuma, obreiro, coisa nenhuma, eu também só não vou resolver. Aí quando o negócio virou aquela bola de neve, que já aumentou, que já tá, o caldo está aí tornando, vou chamar o profeta. Agora que está pior, agora que o caldo está indo agora, você entendeu que o negócio é espiritual. Agora, é sério isso. A gente faz a mesma coisa, irmão. Nós cometemos o mesmo erro. E é por isso que nós estamos aqui, esse grupo, para a gente conseguir detectar situações como essa acontecendo na nossa vida, ao nosso redor, e como gerenciar. Entender o que é espiritual, irmão, chama a galera espiritual para resolver e pronto. O problema é que às vezes a gente faz um almoço, faz um café, faz um jantar, e coloca na mesa para resolver com pessoas que não são espirituais. E aí vai dar cagada, vai dar ruim, vai dar mais problema do que já tem. Porque o conselho que você vai receber não é um conselho espiritual. A gente acaba cometendo o mesmo erro. E na maioria das vezes, não se surpreenda se essa galera disser assim: você está certo, eu fazia desse jeitinho. É lógico. Está atribulado, está fora da direção de Deus, está sendo aconselhado por Satanás, você não sabe o que foi que aconteceu com ele. Mas quando Samuel chega, a primeira coisa que Samuel faz é repreende. É lógico. Samuel chega no poder e da presença de Deus. Depois que Saul, ele chegou a oferecer o sacrifício. Ele foi lá e fez. Ele ofertou o sacrifício. E é lógico que Deus não recebeu. É óbvio que Deus não recebeu. É óbvio que o Senhor não confirmou aquele sacrifício. Olha só como é rápido. A resposta de Deus, irmão, ela é sempre muito rápida. Verso 8: esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinou, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. O povo começou a sair fora, dizendo: olha, se o homem de Deus não está com ele, eu também não. Se ele não está sendo aconselhado por Deus, eu também não estou com ele. As pessoas entenderam que o negócio era espiritual. E também viram que ele não tinha essa espiritualidade toda para oferecer. Então disse assim: ó, se Deus não está com ele, nós também não vamos cair fora. Verso 9: então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto de ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Olha que maravilha. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. Será que Deus não estava governando a vida de Samuel? Samuel, espera um pouquinho aí que eu quero ver qual vai ser a atitude de Saul. Samuel, atrasa um pouquinho, que eu estou vendo o coração de Saul e eu quero ver qual vai ser a atitude dele. Atrasa algumas horinhas. E foi só o que foi necessário, não foram dias de atraso, foram algumas horas. Porque se ele acabou de ofertar o holocausto e Samuel chegou, Samuel estava dentro do cronograma, estava dentro dos dias. Sim ou não? Era ter esperado um pouquinho, era só ter mais um pouquinho de vazio, era só ter continuado na fé e na perseverança. Porque em 7 dias o inimigo não invadiu, irmão. Ele que espere 7, 14, 21, ele que se vire, que se exploda. O
Porque se Deus ainda não deu uma resposta, Satanás não vai para a mão de nós. Vamos esperar. Deus amarrou o inimigo lá 7 dias. Amarra mais 7, amarra 14, amarra 21, amarra e deixa preso lá o quanto for necessário. Eu me fortalecer para enfrentá-lo e colocar ele para embora. Mas ele se apavora mesmo não tendo uma resposta de Deus. Quando ele termina de ofertar o holocausto, Samuel chega. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, esse Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Oh, homem de Deus, eu estava mesmo te esperando. Oh, Samuel, que bênção de Deus você aqui. E disse Samuel já sabia o que ele tinha feito. O que fizeste? Você acha que Deus não me contou já o que você fez? Você acha que eu não tenho intimidade com Deus? Ele não deixa Samuel chegar lá no lugar do holocausto. Ele vem ao encontro, ele impede Samuel de chegar lá e ver o altar, o sacrifício. Mas a resposta de Samuel, você acha que eu já não estou sabendo? Fiquei velho, Deus não tirou as minhas funções, Deus não me deixou maluco, não. Deus continua falando comigo. O que você fizeste? Porquanto viu que o povo se espalhava de mim e tu não vias, aí colocou a culpa no profeta. Você não veio, o povo estava indo embora, e os dias que era para você chegar já estava ali na contagem final, e os filisteus já tinham ajuntado inimigo, os filisteus já estavam se aproximando mais de nós. E disse: agora descerão os filisteus sobre mim em Gilgal, e a face do Senhor não orei. Ele deu nem tempo de orar, nem passou pela minha cabeça que para oferecer o sacrifício tinha que orar. Eu não perguntei a Deus, eu simplesmente fiz. Ele não faz outra coisa às vezes? Vou para um monte, é proibido? Não, mas Deus te chamou. Vou ofertar esse sacrifício a Deus. Beleza? Deus pediu? Posso fazer voluntariamente? Pode. Mas faça sem esperar nada, porque Deus não pediu. E a resposta vai vir dele, de como ele vai receber. Ele pode nem responder, ele pode ver e não. Sim ou não? Sim. Quantos sacrifícios ele viu e não respondeu, mas recebeu? E a pessoa nem sabe que ele recebeu. Por quê? Porque ele não falou nada. Então, como que eu sei que é a hora de sacrificar ou não, de fazer ou não? Seja sensível à voz do Espírito. Seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Estava numa vibe tão grande de subir monte, subir monte. Senti a presença de Deus algumas vezes em que eu fui e não. Eu falei, não é possível, eu tenho pecado em alguma coisa em todo. Eu estou errado, alguma coisa eu estou errando, eu não sei aonde, o Senhor me mostra, me revela. Um dia Deus falou claramente, ele falou, te chamei? Eu falei, não, eu não sou obrigado a falar isso, eu não quero. Eu quero falar com você hoje, agora não quero. Não já te ordenei, já te mandei, já te direcionei o que você tem que fazer? Ele disse, então vai fazer o que eu te falei para fazer. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade de entender isso? Obrigado. Obrigado. Falou, Moisés subiu o monte, eu chamei. Abraão subiu o monte, eu chamei. Você espera ser chamado. Está certo. Aí tem alguém, quando a gente vai para o monte, fala assim, fulano, Betano, ciclano, vamos ver. Mas Deus me chama. Ai, menino, que não é para ir, não é a sua hora, não é o seu momento. Deus não chamou você, espera a sua vez. Sim, assim. É assim que funciona. Não sou eu que dito as regras, não é você que dita as regras. A gente apenas obedece, as regras já estão prontas. E a gente que às vezes não tem o discernimento de fazer da maneira que deve fazer. É por isso que você vê pessoas cansando de subir e descer monte, de fazer sacrifício, e às vezes a vida da pessoa não. Às vezes Deus não quer aquela pessoa em cima do monte, às vezes Deus quer aquela pessoa no beco, na viela, no ponto de ônibus. Deus quer que aquela pessoa faça a vontade dele lá onde ela trabalha, está lá todos os dias e não faz. Ele quer subir um monte, receber poder, autoridade, de volta lá da criação. Para quê? Para quê?
Se você não usa naquilo que você está recebendo lá em cima, se você não vai usar esse poder, essa autoridade, se você não vai se deixar ser usado, para que você vai pedir mais poder, mais autoridade, se você não está usando? Entendeu? Eita glória! Mas não use isso como desculpa para não buscar, para não fazer. Use isso como um impulso espiritual para você passar a fazer a vontade de Deus e precisar de mais poder, de mais capacitação, de mais autoridade. Ande aonde o Senhor te enviar, faça aquilo que o Senhor te pedir para fazer, e certamente haverá confirmação de Deus para tudo aquilo que você fizer. Amém? Fala que o Espírito Santo se apoderou de Sim. Saul. E aqui tinha me depois desses 2 anos que o Espírito ainda estava com ele. É isso que eu estou dizendo. Ele perdeu essa sensibilidade espiritual. Essa atitude dele mostra que o relacionamento dele não era mais um relacionamento aprovado por Deus. As pessoas que estavam aconselhando ele, porque todos os reis tinham seus conselheiros, bem como os juízes, tinham pessoas que estavam diante dele, que eram chefes de guerra, que sempre orientavam eles. E as orientações que Saul recebeu aqui mostram que ele não estava mais governado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E as pessoas que estavam sentando na mesa para orientá-lo não eram pessoas que estavam dentro da vontade de Deus, entendeu? Ok? Alguém lê para mim o 13 e o 14, por favor? Então disse Samuel a Saul: procedeste decididamente e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si o homem segundo a sua intenção. Já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardastes e o Senhor te ordenou. A coisa começou a ficar ruim, né? Verso 13, do capítulo 13, 13. Então disse Samuel a Saul: agiste como um louco. Ele está escrito aí. Você agiu como um homem que não tem um raciocínio perfeito, um homem nécio, ou seja, um homem louco. Não guardaste o mandamento do... A única coisa que você tinha que fazer era guardar o mandamento. Qual que era o mandamento? Por lá, quando Samuel se aposenta o ofício de juiz, né? Qual que é a orientação que ele dá? Continua dentro da vontade de Deus, continua buscando os conselhos do... Foi a única coisa que Samuel falou para ele. E ele não guardou. Samuel falou: você só tinha que lembrar daquilo que eu te falei quando eu passei para você o ofício. Samuel dá todo aquele discurso antes dele, no dia que ele se aposenta, não foi? Ele falou: olha, eu deixei a desejar alguma coisa? Não. Alguma vez que eu trouxe o conselho do Senhor para vocês, falhou? Não. Então todos os conselhos que eu trouxe para vocês eram conselhos dirigidos e governados por Deus. Saul, agora está com você, meu filho. Continua seguindo essa mesma linha de raciocínio. Continua aí, ó, desse jeitinho que vai dar tudo certo. E ele não fez, mudou as regras do jogo, como se ele próprio tivesse diante da situação. Ó, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor te teria confirmado como? Olha aí, até aqui Deus ainda estava dando para ele uma oportunidade de se arrepender, de voltar, de andar dentro da presença do Senhor. Mas aí Samuel segue dizendo: olha, porque você não ouviu, porque você não obedeceu, também agora o Senhor subsistirá o teu reino, o Senhor vai acabar com o teu reino. E fica sabendo de uma coisa: Deus já tem preparado um sucessor para você. Eu disse que era o segundo ano do reinado dele. E Deus já falou para ele: se continuar assim. Não, e Deus diz assim: ó, Deus sabe que ele não vai se emendar. Deus sabe que ele não vai dar conta do recado.
E Deus já diz assim, ó, estou eu preparando outro. E ele continua reinando, ele continua aqui um espaço de tempo ainda no governo, governando sobre o povo. Mas ele já está sabendo que ele está porque senão Deus ia dizer assim, ó, vou eu preparar, vou eu levantar, eu vou, né? Se você continuar assim, eu vou. Não, o recado foi claro, Deus já tem determinado no coração que vai preparar um substituto para você. Você não vai continuar no governo, você não vai continuar no comando. Deus vai acabar com o seu governo. Então se levantou Samuel e subiu a julgar o Gibeá de Benjamim. E Saul contou ao povo que achou com ele uns 600 varões do exército todo. Alguns, quando viram que Deus não estava com ele, já. Qual que era o tamanho do exército? A gente viu lá atrás, quando ele fez a contagem: 330 mil. Quantos homens continuaram com Saul? Nem dízimo, nem 10%, nem a dízima da dízima ficou com ele, nem o dízimo dos dízimos. Por quê? Por quê? Porque ele já estava fora da direção de Deus, porque não tinha mais a sensibilidade de ouvir e de sentir a presença de Deus. O homem de Deus foi lá? Foi. Mas Samuel ofereceu outro sacrifício? Não. Samuel invocou a presença de Deus? Samuel foi? Porque se Deus não está aqui, eu também não estou. Aqueles homens fizeram exatamente isso. Também se mandaram. E o inimigo, vendo isso, que Saul já estava sem o favor de Deus e sem o favor dos homens, o inimigo se aproximou, fechou as entradas principais das cidades, sequestrou os ferreiros, todos aqueles que trabalhavam com ferro, que podiam fazer armas, que podiam preparar o povo para a guerra, foram levados para outra circunstância. E o inimigo agora ficou vigiando para ver se não tinha algum ferreiro lá no meio deles trabalhando, porque era fácil identificar um ferreiro trabalhando. Sim ou não? Sim. Como então? Você falou sim. Por causa da batida do martelo, por causa do fogo, por causa das labaredas, todo aquele barulho certamente atraía a atenção do inimigo, porque não tem outra forma de forjar uma ferramenta, não tem outra forma de forjar uma arma, a não ser com fogo e com pancada. Alguém pegou? Não tem outro jeito de formar uma ferramenta a não ser no fogo e na pancada. Ai, pastor, Deus está me moendo. É para você ficar afiado. Você sabe o que acontece com uma ferramenta quando ela não é temperada, quando ela não passa pela têmpera, quando ela não é passada pelo fogo, não apanha e não vai para a água, volta para o fogo, apanha e água. Quando ela não passa por isso, a primeira pancada que ela leva, ela quebra. Ela não aguenta a primeira luta. A água que não é forjada, que não é temperada, é igual os pratos, né? Os utensílios domésticos que não tem o tempero, né? Não tem a têmpera, não passa por esse processo. Qualquer trepidação a mais já quebra. A primeira queda espatifa. Tem utensílios domésticos que você não pode pôr nem água quente. Você põe em cima e ele todo mal, porque não é temperado, não tem têmpera. E Deus está te temperando e você está reclamando. Deus está te dando força, Deus está te capacitando e você está murmurando. Esse processo é para te deixar mais forte, esse processo é para você continuar vivo, esse processo é para o inimigo não te destroçar no meio do caminho. Essa prova é para você ser mais forte na presença do Senhor. É a têmpera de Deus preparando a sua vida. E você fica reclamando dela. O Senhor quer te fazer
forte, o Senhor quer te fazer firme, o Senhor quer te fazer firme como aço, o Senhor quer te fazer forte como ferro, para que você suporte as investidas do inimigo contra a sua vida. Está entendendo agora, crente? Está entendendo agora, profeta? Está entendendo agora, mulher de Deus? O Senhor tem as suas maneiras de trabalhar na nossa vida. Nós que às vezes não entendemos e não percebemos o agir de Deus sobre a nossa vida. O Senhor estava tentando temperar Saul e ele rejeita a têmpera de Deus. Deus falou para ele: espera um pouquinho ainda, aguenta um pouquinho mais essa afronta, suporta mais um pouquinho aí. E ele não foi capaz disso. Por isso o Senhor falou assim: ó, não serve. Olha aí. Sim, porque o Senhor, irmão, o Senhor já falou. O Senhor já falou para nós. Isaías lá. O Senhor fala assim, ó, 53, assim, para a memória, o Senhor fala assim, ó, quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Você passar pela água, eu vou estar com você. O que é isso? É têmpera, meu irmão. Fogo. É água. Aleluia. É fogo e água. É fogo, pancada e água. O Senhor está dizendo assim, o Senhor já disse para nós: eu estou com você no processo, descansa. O barquinho vai balançar, o barquinho tem hora que vai parecer que vai virar, o barquinho tem hora que vai parecer que Jesus nem está nele, mas ele não vai afundar, não. Fique tranquilo. Aleluia, Deus. A gente precisa crer no que a gente prega, nós precisamos crer no que a gente aprende, nós precisamos crer no que a gente fala para os outros. Às vezes a gente tem toda essa, sabe, para falar para os outros, para evangelizar os outros, mas a gente não toma posse. Isso é o problema de muitas das vezes. Nós temos toda essa, sabe, persuasão para tentar convencer as pessoas do poder de Deus, mas quando é para nós não temos essa mesma percepção de que Ele é Deus. Quando outra pessoa está passando a situação, a gente chega cheio, não, porque o meu Deus vai fazer, o meu Deus vai agir. É, profeta, por que quando é na sua vida você não lembra disso? Porque quando o problema é com você não entende que o seu Deus é Deus, você não entende que o seu Deus é grande, você não entende que o seu Deus faz. Aleluia. Você não está fora dessa promessa, você não está fora desse direito. O Deus que você prega por Ele também faz na sua vida. Quantos milagres os discípulos tinham visto Jesus fazer? Quantas curas, quantos milagres os discípulos já não tinham visto? Quantas ressurreições eles viram Jesus fazer e agora estavam com medo de morrer? Meu irmão, está chovendo, está ventando, está assim, vai morrer afogado. Ele vai ressuscitar a gente, porque ele falou que quer nós do outro lado. Aleluia. Ele faz. Lembrei de Ananias, Azarias e terceiro. Misael, Ananias e Azarias. Eles nem estavam com a esperança de sair de dentro do fogo. Ainda que a gente não saia. Bora ver o que vai dar. Daniel, na cova do leão, se em algum momento Daniel fala assim, ó, eu vou voltar, no outro dia eu estou indo. Não, Daniel falou, na cova que é para ir, estou entrando, meu. Eu sei que ele vai dar conta. Você não precisa saber do resultado, você só precisa saber da companhia. Você não precisa saber o que vai dar, você só precisa estar bem acompanhado. Aleluia. Quem é a sua companhia? Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam quem era a companhia que eles tinham. Daniel sabia quem era a companhia dele. E assim tantos outros. Enquanto o profeta sabia quem estava com ele, ele enfrentou reis, enfrentou soldados, enfrentou valentes, orou e o fogo desceu, consumiu homens no meio daquela situação. Somente que falar, o fogo desceu. Mas o dia que ele esqueceu quem estava com ele, a palavra de uma mulher fez ele correr e se esconder. O homem afrontou 50 homens de uma vez, depois mais 50 sozinho de uma vez, sem arma nenhuma, só com a autoridade do nome do Senhor Deus de Israel, o Criador do céu e da terra. Fez chover fogo no céu.
por 2 vezes. Na terceira ele diz: eu vou com vocês, mas vocês não vão me fazer mal nenhum, porque eu estou indo acompanhado. Meu Senhor, meu Deus, vai comigo. E assim aconteceu. Uma mulher, nossa, eu vou te matar. Meu Deus do céu. Fez ele correr e se esconder numa caverna, porque ele esqueceu que aquela afronta não era para ele esqueceu que aquela ameaça não era contra ele, e ele esqueceu que ele andava acompanhado. A gente precisa saber como que está a nossa companhia, a gente precisa saber como que está o nosso relacionamento com Deus, a gente precisa saber o quanto Deus está aprovando aquilo que nós estamos fazendo, tá certo? Eita glória! Então aí o que acontece? Estava falando aqui dos ferreiros, né? Então, essa questão, o inimigo agora começa a controlar para que ninguém pudesse trabalhar fazendo armas para fortalecer Israel ou Judá. Até que ponto, pastor? Até as ferramentas que eles usavam para trabalhar no campo, sendo já escravo do inimigo ali, estavam sendo escravizados pelos filisteus, eles para afiar as enxadas, né? A Bíblia fala aí de relha, né? Essa relha é o quê? É uma espécie de uma enxada que é usada para abrir valas para colocar semente, tá? Tudo isso aqui que a Bíblia fala aí no capítulo 13, lá depois do 17 ali para baixo, até o 22 ali mais ou menos, vai falar de algumas coisas aí, que tudo isso eram utensílios que eram usados na agricultura e também para poder cuidar dos animais. Tudo isso aqui são ferramentas, tá certo? Ferramentas de agricultura e ferramentas que eram usadas para auxiliar nos bois e nos animais que trabalhavam na ilha, tá certo? Tudo isso daí são ferramentas, tá? Que a Bíblia fala aí. Enxada, lógico, né? Relha, adentadas, limas adentadas, sachos para as enxadas, né? Que eram lá as cunhas, e, enfim, eram tudo ferramentas usadas na agricultura para arrumar essas ferramentas. Quando quebrava ou quando perdia a fiação, eles tinham que levar até os filisteus, e lá os filisteus autorizavam um ferreiro a consertar então essa ferramenta para que eles pudessem voltar para o trabalho. Olha que ponto que chegou. Tudo porque não esperaram o conselho de Deus. Tudo porque não aguardaram a orientação do Senhor. Por que ninguém tentou impedir Saul? Já que sabiam que ele estava fazendo errado. Mas o homem era um rei, beleza, mas não tiveram coragem de virar as costas para ele ir embora. Por que ninguém? Cadê os amigos da mesa? Cadê aqueles que aconselharam ele na hora que deu na frente? Ele falou: meu rei, eu acho que vamos perguntar. Samuel não chegou, mas vamos buscar ele. Ele tinha tanta consciência do que ele estava fazendo estava errado, que ele nem orou a Deus, porque ele já sabia que era a resposta. E ele declara isso, né? Você vê lá que quando ele conversa com Samuel, ele fala: olha, eu orei. Ele sabia, ele tinha noção de que o que ele estava fazendo estava errado. E por que ninguém para ele? Fala: meu rei, vamos buscar Samuel, vamos atrás do profeta. Sabe, o inimigo ainda não invadiu, o inimigo está cercando aí, beleza. Mas Deus não deixou ele com a mão em nós. Então vamos atrás do homem de Deus. Vamos pedir ajuda de cima, porque nós não vai dar conta disso aí não. Tem coisa que a gente já sabe que vai dar errado. Tem coisa que a gente já sabe o resultado. Por que a gente insiste? Por que a gente continua? Por que a gente, a tempo, a gente não conserta? Dentro dessa visão de não ter aparecido ninguém para poder incentivar a Saul a buscar Deus, pode-se pensar que o próprio Deus não pediu que isso acontecesse com o povo de ele. Então, eu entendo que assim, ninguém ali estava com visão do céu. Ninguém.
Porque certamente alguém iria se levantar e dizer assim, gente, está errado. Porque o profeta não precisa ser grande, não precisa ser um profeta, não precisa ser, sabe, Natan vai enfrentar Davi sozinho. Vai dizer, meu rei, o senhor está louco. O que o senhor fez está errado. Foi ou não foi? E quem era Davi para Saul, irmão? A potência que Davi era, quando Natan vai falar com ele, não chega nem perto do que Saul é nesse episódio aqui que nós estamos vendo. Não precisa ser um profeta reconhecido, não precisa ser um, sabe, só precisa ouvir a voz de Deus e anunciar. E não tinha ninguém a quem Deus pudesse usar. É por isso que Deus deixou que eles fossem escravizados pelo inimigo, porque ninguém teve a sensibilidade de mas eu não sou pastor, mas eu não sou presbítero, mas eu não sou diácono. Não precisa ser, precisa ser um servo obediente a Deus, precisa ser alguém que seja sensível a ouvir a voz do Senhor e reproduzir fidedignamente aquilo que Deus está falando, sem aumentar e sem diminuir. Porque o problema dos nossos profetas desse século é que a maioria quer ouvir. Deus falou uma coisinha assim, ele quer. Porque eu acho que não, você tem que achar nada. Você tem que falar exatamente o que você ouviu e quando acabou. Ou falar o que você viu e acabou. Eu acho que eu penso que Deus falou assim, mas não, Deus falou assim e quando acabou. Foi o que Deus falou. Por quê? Não sei, Deus falou isso. Outro dia eu orei numa pessoa aqui, depois a pessoa falou, porque o senhor falou, estava falando de mim. Eu falei, foi o que eu vi, foi isso e aqui. E ponto, não vi mais nada. Por quê? Porque Deus não falou, Deus não mostrou, foi o que eu vi e acabou. Daí, já não é mais comigo, não falei mais nada, podia ter nada, porque Deus assim, não, o que Deus falou comigo foi isso, depois Deus foi lá na pessoa e trouxe o entendimento daquilo que Deus falou. Aí a pessoa chegou em mim e falou assim, pastor, realmente, o senhor falou assim, Deus me fez entender, e Deus me mostrou exatamente o dia e a hora que aquele negócio ia acontecer. E se eu inventar muito, como é que ia ficar a minha cara depois? Eu disse, não, porque Deus falou assim, porque não é que ia ficar a minha cara depois. Irmão. O profeta tem que saber que tem coisa que não é comigo, tem coisa que é para Deus. E a gente tem que ser fiel naquilo que Deus nos mostra, naquilo que Deus nos revela, naquilo que Deus fala. Se Deus falou, Deus falou. Se Deus não falou, Deus não falou. A gente tem que aprender a ser meio cair assim, olha, eu posso apanhar, mas eu vou apanhar falando a verdade. Vocês podem me reprovarem, mas Deus está me aprovando, é o suficiente. Vocês podem dizer que eu não sou homem de Deus, mas eu vou falar o que Deus mandou falar. Não foi isso que Caio fez? Não vou falar nada para te agradar, não. Vou falar o que Deus mandou falar e acabou. Foi lá, apanhou, ficou preso, ficou humilhado, mas aconteceu ou não aconteceu o que ele falou? Então, a gente tem que aprender a ser fiel àquilo que Deus está falando a nós, a gente precisa ser sensível. E nesse episódio aqui, a gente não vê ninguém com essa sensibilidade de ouvir a Deus. Tanto que olha só como que Deus vai mudando o cenário. Olha como que Deus vai mudando o cenário. Quem é rei aqui? Saul. Quem está no comando do exército aqui? Saul. Deus vai tocar em Jonatas agora. Deus vai no filho dele, o mais improvável, o mais moço, aquele que não tinha muita experiência de guerra, e Deus sopra no ouvido do menino assim, ó, você vai sozinho, você e o seu companheiro, sozinho quer dizer sem o exército, né? Vai você e o seu companheiro de arma, e vocês vão entrar no campo do inimigo. Olha só, Deus falou com quem? Com Jonatas. Jonatas era rei? Não. Jonatas tinha alguma responsabilidade sacerdotal? Não, mas foi sensível à voz de Deus. E tanto que o menino era temente a Deus, que ele chega no meio do caminho e faz prova de Deus. Ele chega no meio do caminho e chama o seu pai de armas e fala assim, ó, cara, é o seguinte, eu estou com medo. E eu sei que você também está com medo. Mas é o seguinte, se Deus trouxe a gente aqui, se Deus nos mandou aqui verdadeiramente, Ele vai entregar o inimigo na nossa mão. Só que a gente precisa de um sinal para saber se Deus está conosco, e não dá tempo de subir monte,
Não dá tempo de fazer sacrifício, mas nós estamos no meio do fogo cruzado aqui. Israel está no canto, o inimigo está cercando, e Deus deu estratégia para eles irem por trás da montanha onde o inimigo estava. E ele falou: olha, o sinal de Deus vai ser o seguinte: se nós estivermos subindo o monte onde eles estão, e eles nos avistarem, e disserem assim: ó, para aí, vamos descer até vocês, a gente se pirulita e mete marcha, porque deu ruim, Deus não está conosco, nós vamos embora. Agora, se eles olharem e falarem assim: sobe aqui, você já viram vocês aí, vem até nós, esse vai ser o sinal de que Deus está. Então eu vou subir e você vem atrás de mim. Eu vou subir meio cansado, meio capulando, fazendo de conta que eu estou. E você vem atrás de mim, já com a arma em punho. Quando nós se aproximar deles, você pula. Porque Deus está cercando eles. Beleza? Beleza. E assim eles fazem, pegam o caminho e vai. Quando chega na metade da montanha, eles são avistados. E o que o inimigo fala? Vem aqui, você. Eita! Imagina como o menino não ficou. Se Deus está por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós somos dois. Saul, com 600 homens, não teve coragem de fazer o que eles dois fizeram. Porque Deus não estava com ele. 600 homens não foram capazes de fazer o que esses dois jovens fizeram. Porque o Senhor estava com eles. Quando o inimigo olhou e falou assim: ó, vem até nós. Jonas falou: é agora, meu irmão. Já era. Quem sabe olhou para o outro assim, deu aquela piscadinha, bora. Partiu, venceu o inimigo. E assim foi, irmão. Quando eles foram subindo, porque eram guarnições, né? Então ficavam 2 soldados aqui, 2 soldados lá, cercando aquela circunferência. E ele veio subindo: vem cá, eu não estou indo, calma aí, estou caindo aqui, não me mata, pelo amor de Deus. Aquela coisa toda. Não chegava perto, o outro matava os dois, acabou, bora. Mais na frente, mais uma guarnição de inimigo. Qual que o inimigo falava? Estou te vendo. Já foi visto. Vem aqui. Não mata mais não. Pelo amor de Deus. Vem aqui. É agora. E a Bíblia diz que assim eles tomaram aquele território, tomaram aquele lugar, porque o Senhor foi com eles. A Bíblia diz que eles dois mataram cerca de mais ou menos uns 40 homens. Os dois. Porque o Senhor estava com. Aí o crente, cheio de poder, cheio de autoridade, sobe de monte, vem no culto de domingo, recebe imposição de mão dos obreiros. Eu falo: Deus envia a mim, eu vou, Senhor. Ai, amém. Glória a Deus. Aí chega lá na segunda-feira no trabalho, só pessoa vai lá. Fala com o chefe. Manda embora. Problema, irmão. Quem abre a porta? Quem abre a porta? Uma vez Deus me pegou assim no trabalho, eu estava lá e, sabe, e já estava numa perseguição terrível. O meu supervisor na minha bota, meu nome já tinha ido para a lista para ser mandado embora umas 3 vezes. Da perseguição que eu vinha sofrendo, não estava na qualidade, estava na produção. E um dia Deus falou assim: você vai falar com o gerente lá. Eu nem tenho acesso. Como que eu vou? Daqui a pouco o meu encarregado falou assim: estou saindo. E quando ele tirava férias, quando ele, ou o encarregado tirava férias, ou o monitor, eu ficava ajudando ele. Daqui a pouco está o monitor lá naquela correria, então o encarregado chegou assim e falou: estou precisando sair. Você fica aí com o monitor aí ajudando ele, talvez eu não volte mais hoje, beleza? Beleza. Ó, e outra coisa, está trocando essa linha aqui, então já pega a documentação lá, já deixa tudo no jeito e vê com ele o que precisa ser feito. Não, beleza. Aí quando ele falou assim: pega a documentação, que onde ficava o documento? Na sala de carro. Olhei o horário, falei: à tarde, essa hora o cara não está mais aí, já tinha passado de 5 horas da tarde, era 4h20, o cara está vindo embora, vai precisar bater cartão.
Cheguei lá e ia dar quase 6 horas da tarde. Quem está lá dentro da sala? Eita Deus! Está ele sentado na mesa, uma imagem, um cabo de roupa branca assim, um charutão na mão, já não sabe quem que é, né? Um velho desse tamanho assim, em cima da mesa. Aí eu falei, mas será que vai ser hoje? Tá meio escuro ainda, o cara estava meia luz, sabe? Tinha apagado as luzes da sala, os outros pessoal tinham ido embora, meia luz. Aí beleza. Aí tudo bem, você falou, beleza, tal, tranquilo. Peguei os documentos, na hora que eu vou pro rumo da porta, você não vai falar? Eu posso ter 2 minutinhos de prova para o senhor? Rapidinho, preciso falar um negócio com você. Não pode. Não precisa arrumar a linha lá, depois eu volto. Doido para ele falar assim, ó, não, eu estou indo embora agora, depois a gente conversa. Ele falou, não, vai lá, estou por aqui. Beleza, fui, arrumei tudo, deu horário de janta, eu jantar. Eu acho que ele foi embora, né? Vou lá na sala, quem está lá? Sentei na mesa com ele, estava sofrendo uma perseguição do meu supervisor. Sentei na mesa com o cara, quem que é? Quem que o cara pensou? Está me entregando. Não, foi nítido a cara dele assim, entendeu? Aí ele ficou meio assim, nós estávamos ali conversando, né? Parado, tinha acabado de só cumprimentar ele, então, porque aí o cara entrou. Aí ele viu aquela situação, ele ficou meio sem graça, aí saiu. Foi o suficiente para ele me perseguir ainda mais. Então eu já fiquei naquela, já a coisa apagou do meu lado mesmo. Então, falei, ó, não sei se o senhor crê em Deus, não sei qual que é a fé que o senhor professa, e venda. Mas aí tem que ter estratégia, né? Vou chegar lá. Falei, ó, não sei qual a fé que o senhor professa, não sei se o senhor crê em Deus, não sei se o senhor crê em profecia, se o senhor crê que Deus fala com o homem. Sabe o que ele falou para mim? Nada. Ele ficou só me olhando e ouvindo o que eu estava falando. Porque você espera que a pessoa, né? Não, creio, não acredito, não acredito. Ele ficou só ouvindo. Parece que Deus congelou ele assim. E ele ficou só ouvindo. Eu falei, então, porque estava trabalhando ali, Deus tocou no meu coração de falar para o senhor assim. Está com saudade de quando você servia a ele e tal. E eu olhando aquela imagem e me questionando. E ele me ouvindo, sério. E eu me questionando, o que eu estou falando? Não é possível, estou endoido. Falei, então, senhor, mas é isso, Deus mandou falar isso para o senhor e tal, né? E assim, Deus abençoe sua vida, você. Né? Ele falou, não, peraí, preciso falar uma coisa para você. Ninguém aqui sabe disso. Eu fui obreiro da igreja. Congregava com a igreja tal, falando o nome da igreja, eu era obreiro. Eu era obreiro da igreja, eu estava sendo preparado para assumir uma outra responsabilidade na igreja. Eu entendi, lógico, né? Para ser pastor, enfim. E eu descobri umas coisas lá e acabei saindo da igreja. Né? O pastor desviava de da igreja e tal. Eu descobri e eu decidi sair fora. A partir daí eu não. E aí Deus me usou para falar com ele. Como você mesmo falou, ninguém aqui sabe disso, mas o Deus que te conhece, ele sabe. O Senhor quer você de volta, né, trabalhando para ele. Eu não sei quais são os seus planos, eu não sei os lugares que você frequenta, mas o Senhor está de olho na sua vida. Amém? Acabou aqui a nossa conversa. Fui. Deus te abençoe. Saí da sala, vamos sair junto comigo. Fui embora. O que ele estava fazendo lá? Aprende uma coisa: Deus prepara oportunidades para você falar. Não tenha medo de falar aquilo que Deus colocar no seu coração, seja para quem for. Não precisa pular, não precisa rodar. Pode rodar? Pode, mas entenda que é você que está rodando, não é o Espírito Santo. Pode pular? Pode pular, mas entenda que é você quem está pulando, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não precisa pular, não precisa rodar, não precisa gritar. Ele vem, fala, entrega. Nós vamos da melhor maneira possível. Se eu quiser ir rodando, eu vou rodando, porque o Espírito do profeta é sujeito ao. Eu posso ir rodando, eu posso ir pulando, como eu posso ir andando e falar. Se a pessoa vai dar crédito ou não, aí já é com a pessoa. E acabou, irmão. E acabou. Você tem que entender
que Deus ele quer usar você. E você precisa estar disponível à vontade do Senhor. Leva Ezequiel lá no vale de ossos secos. E lá no vale de ossos secos, o Senhor olha para Ezequiel e diz: Ezequiel, olha a situação do povo. Eu falei: é verdade, mas como que pode? Olha só essa situação. Ele fala: pai, se eu tivesse pelo menos um profeta, alguém que profetizasse sobre esse povo. É mesmo, né, Senhor? Olha, Deus falou: ele não está entendendo nada. Só que ele mesmo podia fazer o próprio tempo. Deus falou assim: ó, e quem que eu vou enviar? Envia minha missa. O Senhor só vai perguntar para você a quem enviarei quando tiver só você e eu. É para você não afrontar ninguém. Para você entender que o negócio é com você, para você entender que é a sua hora, que é a sua vez. Em outro lugar pode ter um profeta, lá na circunstância pode ter alguém que profetize mais você, mas se o Senhor enviou você, é você quem vai ter que fazer. Mas a minha mãe profetiza mais do que isso. O problema da sua mãe, não quer usar você. Mas o meu marido, o Senhor é o homem de Deus. O problema do seu marido é Deus. Agora Deus quer usar você. Mas a minha esposa é uma mulher de Deus. O problema de Deus com a sua esposa. Agora é a sua vez. Você falou lá, deu para entender? É assim, irmão, que funciona. Você precisa entender que chegou o seu momento, chegou a sua hora, chegou a sua vez. Deus ele quer usar a sua. E do que a gente estava falando mesmo? De Jonatas e o mensageiro. Receberam uma missão de Deus. Era perigoso? Não? Tinha risco? Tinha risco. Mas eles estavam sozinhos? Qual a lição de moral? Vai, mas vai com medo mesmo, mas não deixa de ir. Vai com medo, mas vai. Vai tremendo, mas vai com a certeza que Deus está contigo. Não é hora de questionar, não é hora de dizer que o Senhor é perigoso. Senhor, mas vai ter consequência. Não é hora de você medir consequência. Não é hora de você olhar que é perigoso. É hora de você saber que Deus está com você. É hora de você saber que Deus está te enviando. Ele vai parar quem tiver que parar. Ele vai impedir quem tiver que impedir. Mas se for para você passar, o Senhor vai liberar a passagem em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Uma coisa? Entendeu? E nós estamos falando do capítulo 14. Né? Capítulo 14. Ó, agora eu vou ler para você entender que o que eu estava falando não é mentira. Verso 14, verso 6. E disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com. Olha a fé do moleque. Olha por que Deus decidiu confirmar. Saul, rei, com a ajuda de 600 homens, tremendo de medo. Um menino com um pajém de armas, ou seja, o cara não era nem tanto soldado assim, o negócio do cara era carregar as armas para a guerra. Aí lembra que eu falei que não tinha arma? Mas o menino tinha. Ninguém tinha arma, mas o menino tinha. Por que ele tinha arma? Quem armou ele? O próprio Deus capacitou ele. O próprio Deus deu estratégia para ele estar armado, estar capacitado, estar preparado. Não importa, irmão, se outros não querem ir, se outros não querem fazer, se fulano não está fazendo, se ciclano não está indo. Se Deus tem te capacitado, é para você ir e pronto, acabou. O nosso problema, às vezes, é ficar esperando pelos outros. Tinham 600 homens que diziam estar disponíveis. Tinha um rei que dizia estar disponível para poder defender o povo. Mas Deus não contou com eles. Olha só, será por quê? Não pare de justificar a sua desobediência
em cima da atitude de outras pessoas. Aleluia. É hora de você começar a assumir as suas próprias Glória a responsabilidades. Deus. Eu errei, mas foi por causa de fulano, eu errei, mas foi por causa de ciclano, eu errei, mas foi por causa da minha esposa, eu não fiz, mas foi por causa daquele. Não, você errou por causa de você deixou de fazer por causa de tu, porque você não creu, porque você não obedeceu, porque você não foi. E se você tivesse se posicionado, Deus teria respondido. Se você tivesse se disponibilizado, Deus teria suprido a necessidade para você cumprir aquele propósito. Porque Deus cria maneiras, Deus cria caminhos, Ele abre portas onde não tem, cria caminhos onde não existe. Esse é o Deus a quem você serve, está entendendo? Verso 9, no versículo capítulo 14, estamos acabando. Se nos disserem assim, parai aí até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. E dali a gente já fica esperto, porque a gente está entendendo que, porém, dizendo assim, sube a nós, então subir, pois o Senhor nos tem entregado na nossa, e isso nos será por sinal. Se eles falarem, espera aí que nós estamos descendo, a gente já sabe que Deus não está mais. Vamos esperar aqui, vamos ficar. Mas vamos ficar, vai esperar para morrer? Lógico que não, ele já entendeu que Deus não está com ele, então se ele vir de lá para cá, não vai dar cá. Agora, se eles falarem, vem aqui, a gente já entendeu que o próprio Deus abriu passagem para nós. É isso que ele está falando, certo? Verso 12. Verso 12 do capítulo 14, verso 12. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao pajem de Argos e disseram, subi a nós e vou-vos ensinaremos. E disse Jonatas ao seu pajem de Argos, sobe atrás de mim, porque o Senhor nos tem entregado na mão de Israel. A vitória não é minha, a vitória é glória a Deus. Deus não vai fazer só por mim, Deus vai fazer por todos. Deus nunca vai trazer uma vitória dessa magnitude que seja apenas para um desfrutar. Tudo aquilo que vem da parte de Deus é sobejado de maneira que outros possam desfrutar da bênção que o Senhor tem trago para nós. É por isso que nós desfrutamos dessa atmosfera espiritual. É por isso que nós podemos sentir a presença de Deus na grandeza e na magnitude que o Senhor tem se manifestado aqui. Porque não é só para mim, não é só para os obreiros, é para todos nós. Agora, dentro dessa atmosfera, eu preciso achar o meu lugar. Eu preciso saber que eu faço parte disso. Estou contribuindo de alguma maneira para ser digno de receber essa virtude toda aí, de fazer parte dessa bênção, tá certo? E a palavra do Senhor agora eu imagino, irmão, eu imagino só. Eu imagino a cara de Saul, irmão. Quando esses meninos voltam agora com as armas desses soldados, quando eles voltam com aquilo que a Bíblia diz que eles conseguiram levar. Eles não só mataram os inimigos, como eles armaram os demais. É o que eu acabei de falar agora. O posicionamento de uma pessoa que está dentro da vontade de Deus pode armar os demais, pode trazer consequências espirituais para que outras pessoas também se armem, para que outras pessoas também sejam capacitadas, para que outras pessoas também sejam preparadas. A gente viu no reunião conectados dias atrás, estava falando exatamente isso. Que a capacitação que Deus está trazendo para vocês, para alcançar, ou eu preciso estar disponível, eu preciso estar envolvido nisso, eu preciso estar inserido nisso. Não só esperar que esse recurso chegue a mim, mas se não tiver ninguém para trazer, meu irmão, eu vou buscar. Ah, eu fui lá, mas não senti, não fui, então vai e leva. Não tinha nada para você levantar, é para você levar. É para você entregar, é para você trazer. Jonatas entende isso. Não tem ninguém aqui que faça, já falou, eu vou lá, vamos fazer. Olha que bênção. Você está disponível? O Senhor tem arma suficiente preparada para te capacitar. O Senhor tem poder e autoridade para te levantar mais do que você sonhou, pensou, imaginou, mas você tem que estar disponível.
O diabo tenta nos prender e nos parar de toda forma. Você começa a olhar a estratégia do inimigo. O que o inimigo fez, pastor? O inimigo travou Israel. Vocês não vão para lugar nenhum. Quem aqui às vezes não se sente impedido? Eu queria, mas eu não posso. Eu queria, mas eu não consigo. Sabe por quê? Porque os filisteus estão tentando te cercar. Mas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor está te armando hoje, está te encorajando hoje. O Senhor vai abrir o caminho para você passar, mas esteja disponível. A vontade do inimigo é te parar, a vontade do inimigo é te travar, a vontade do inimigo é te impedir. Mas a vontade do Senhor é te armar, é te capacitar, é te preparar e abrir caminho para você passar. E aquilo que Deus vai fazer através da sua vida, aquilo que Deus vai te ajudar a trazer, vai armar aqueles que estão ainda presos, vai capacitar aqueles que ainda não conseguiram sair. Deus vai te dar condições de ir e de voltar. E dessa forma trazer preparação e capacitação para aqueles que não tiveram coragem de ir. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Enquanto Saul estava pensando no que ia fazer, Deus já tinha trago a resposta. Deus já tinha achado alguém que estava disponível. O que Deus queria de Saul? A disponibilidade que ele não teve. Deus só queria que Saul parasse em algum momento e ter dito assim: Deus, eis-me. E ele não fez. Foi buscar ajuda de homens, foi buscar ajuda de pessoas que não podiam e não puderam fazer nada por ele. Pode falar. Eu achei tão interessante o posicionamento dos meninos. No versículo 15 fala: e houve um temor no arraial, no campo todo o povo. Também a mesma guarnição dos defensores tremeram, e até a terra se alvoroçou, porquanto era temor de Deus. A resposta veio do céu. Saul não foi para a guerra com eles, mas o próprio Deus entrou na batalha porque alguém se disponibilizou. Deus podia ter entrado na guerra? Podia. Deus podia ter feito sem a intervenção de Jonatas? Podia. Por que Deus não fez então? Porque ninguém ia perceber que foi Deus que fez. Deus queria mostrar para o povo que sempre esteve com eles, e que não é o tamanho do exército, que não é o tanto de gente que tem disponível. Deus precisa de um só. Alguém esteja na brecha. O nosso problema é que a gente sempre acha que o outro tem mais direito do que nós. Eu vou esperar fulano porque fulano chegou primeiro, eu vou esperar fulano porque fulano está na frente, eu vou esperar ciclano porque não espera ninguém. Se é a tua vez, é a tua vez e pronto, acabou. Se Deus te chamou e é a sua vez, e ninguém tem nada a ver com isso. Se passou por alguém no caminho é porque alguém está estacionado, era para estar andando, era para estar na frente, era para estar lá e não está. Então Deus está levantando o outro. Saul não foi, Saul não esteve, Saul não estava disponível. Deus levanta Jonatas. Mas o rei é Saul, mas Saul que tem que ir. Problema de Saul, Jonatas, vai você. Eu imagino o posicionamento de Jonatas, não é meu pai, mas é o rei. Mas Deus falou com quem? Então tchau, pai. Tchau, rei. Mas é o pastor, mas é o presbítero, mas é o diácono. Mas quem que mandou? Então vai. Está entendendo? Amém? Amém. Agora parece que você fica com medo. Esse é o Deus que nós servimos. Deus quer usar você, Deus quer tirar você desse marasmo, Deus quer mudar a tua situação espiritual, Deus quer te fazer subir de nível. E você tem o direito de não querer também. Você tem o direito de não querer, mas não reclama quando você vê o foguete passar. Quando você vê o foguete passar, é o outro que Deus levantou para ir e você não quis ir, para fazer o que você não quis fazer, para estar onde você não quis estar, para receber o que você negou. Está entendendo? Então, se nós não queremos apenas ver outros passarem, que nós estejamos disponíveis para receber e para fazer aquilo que Deus tem nos capacitado para fazer. Amém, igreja? Glória a Deus.
Meu Deus, amor. Bem, alguma pergunta, observação? Não? Eita, glória! Já pediram? Senhor e Salvador Jesus Cristo. Digam!